Bem, chamamos agora, então, o senhor Eclinton Santini Henriques, presidente da IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos, para a apresentação Mercado, Tecnologia e as Empresas Brasileiras no Setor de Joias, Ouro, Prata e Folheadas e Bijuterias. É melhor. Boa tarde a todos e a todas. Antes de começar a minha exposição, eu vou me permitir contar uma pequena história, porque eu acredito que seja muito elucidativa do que foi aqui falado, e particularmente, tanto pela palestrante anterior, a Gay, quanto agora pelo Yamada, ele ressaltou a importância da comunicação. E ela tinha, inclusive, identificado nas visitas que fez nas diversas empresas essa ausência de comunicação entre departamentos, entre áreas, o desconhecimento do todo. E eu me recordo que eu sempre tenho dito nas organizações que eu participo, e agora, recentemente, eu falei isso no IBGM, que a dificuldade que nós temos de comunicar é sempre muito grande, né? Realmente não é fácil a gente transmitir aquilo que pensa e nem de envolver as pessoas nos objetivos da empresa ou até da família. Eu digo que na nossa família a gente tem sempre problemas de comunicação, como temos nas empresas. E o exemplo é o seguinte: o sujeito chegou, tinha uma construção grande, uma construção enorme. Ele chegou e perguntou para o primeiro indivíduo, um funcionário que estava construindo, e perguntou assim: o que você está fazendo? Ele falou assim: você não está vendo? Eu estou construindo aqui um muro. Ah, você está construindo um muro? Pois não, está bem. Continuou passeando, chegou num lugar, estava você falou assim: e você, o que o senhor está fazendo? Ele falou assim: eu estou construindo uma parede. Aliás, desculpa, um quarto. Aí ele falou: não, isso aqui está bem, um quarto. Aí ele foi mais adiante e perguntou ao indivíduo o que ele estava fazendo. Ele falou assim: não, eu estou construindo uma capela. Já tinha umas coisas, então eu estou construindo uma capela. Ele continuou. Aí encontrou um outro indivíduo e falou assim: o que você está fazendo? Ele falou assim: estamos aqui todos nós, dentro desse processo, todo entusiasmado, porque nós estamos construindo uma catedral. Então, ele era o único indivíduo que estava ali ciente de que o negócio dele era uma catedral, não era nem um muro, nem uma capela e nem um quarto. Então, isso é muito importante para mostrar todas as fases da fábrica, que foi aqui bem colocado, tem que ter esse elo, tem que ter essa sintonia, porque senão, realmente, os envolvidos não sabem do que se trata. Isso é normal. No IBGM a gente fala isso: o que você faz aqui? O que o IBGM faz? Muita gente não sabe, não responde. Por quê? Porque ele acha que o negócio dele é uma coisa muito específica. Eu atendo, sei lá, telefone, outro faz uma área de... Não! Por que você está aqui? Qual é o seu valor? Isso é fundamental. Feita essa digressão, eu vou passar aqui para a nossa palestra, que não é uma palestra, é apenas uma troca de informações. É muito importante para nós que estamos discutindo a indústria joalheira dizer o seguinte: nós temos uma dificuldade enorme de informações. O setor não é um setor analisado por órgãos do governo de maneira individualizada. Vocês viram que na própria Inglaterra, a Gay disse que lá também está dentro da indústria da economia criativa, então tem as suas dificuldades. E os dados que nós temos, eu até gostaria de ter apresentado os dados de 2013 do setor em grandes números, mas como nós estamos fazendo um trabalho mais aprofundado agora, nós estamos tendo algumas discrepâncias de informação. Eu acho que muito em breve nós vamos ter uma informação bem mais próxima da realidade. Mas o que nós fizemos? Nós vimos como que o mundo nos vê. Quais são as informações que vêm dos organismos internacionais e mesmo de empresas, como é o caso da Goldfield Mineral Services, agora
Reuters, né? Que faz um levantamento de mais de 60 países do mundo. E como é que nós nos comportamos lá? Porque a gente sempre tem a impressão de que as coisas estão muito mal, as coisas não estão bem, a indústria brasileira realmente está se acabando. E quando a gente examina os dados, a gente vê que, se isso está acontecendo, não é na intensidade que a gente tem percebido, e muito menos do que aconteceu em outros países. Então, o Brasil é hoje um grande produtor de ouro, todo mundo conhece, mas ainda não é grande relevante. Nós fizemos 80 toneladas de ouro, 11º produtor, 12º fabricante mundial de joias de ouro, o 12º consumidor, inclusive melhoramos, temos melhorado nos últimos anos o país como consumidor de joias de ouro, o 15º país fabricante de joias de prata e, pasmem, ninguém sabia disso, nós estamos levantando há muito tempo e descobrimos que o Brasil é o 2º maior produtor de joias folheadas do mundo. Eu acredito, inclusive, que Limeira seja hoje o polo mais importante da indústria de folheado do mundo. Nós passamos a Coreia do Sul, o ano passado, em joias folheadas. Então, hoje só tem a China, que é o primeiro lugar. E, certamente, o Brasil é conhecido internacionalmente como um grande produtor de pedras coradas. Nós somos não só um dos maiores, certamente o maior em termos de variedade e um dos maiores em termos de volume. Em termos de valor, nem tanto, porque, infelizmente, nós não temos nem rubi nem safira e o diamante é muito pouco. Então, esses são muito fortes em termos de valor. Mas, em termos de variedade e qualidade de outras mercadorias, nós somos, às vezes, os primeiros em vários outros. Então, isso tudo faz com que o Brasil tenha uma participação no mundo muito relevante. Como se comportou a evolução no consumo mundial? Também é muito interessante esse dado, que nós apresentamos, inclusive, na FENIGE a última vez. Nos últimos 10 anos, só os países do BRICS cresceram. Se vocês olharem aí, Brasil, Rússia, Índia e China foram os países que cresceram, se você computar Hong Kong como China. Então, eles realmente tiveram, obviamente, diferenças em crescimento, mas foram os poucos países do mundo. Se você analisar, por outro lado, quem reduziu mais o seu consumo, isso tem muito a ver em alguns casos com a produção também, vocês vão ver que os Estados Unidos decaiu 78% do consumo, de joias de ouro eu estou falando, hein? Itália, 74%, Reino Unido e França, 67%, Turquia, 61%, Arábia Saudita, 58%, Japão, 49% e Emirados Árabes, menos 30%. Se você examinar o consumo de joias, o ano passado, houve uma concentração brutal do consumo em 2 países. 2/3, ou seja, 67% do consumo mundial hoje estão concentrados em 2 países. China e Índia. Ou seja, a China tem 38% do consumo mundial e a Índia tem 29%. Esse ano, a China deve apresentar um decréscimo bastante significativo. Eu não sei se você sabe, o ano passado houve uma mudança de governo, houve uma mudança de legislação, houve uma penalização muito forte agora para o recebimento de presentes, brindes e outras coisas pelos órgãos de governo. Isso está sendo considerado como uma ilegalidade e estava muito fortemente voltado para os artigos de luxo, os presentes para o pessoal de governo. Então, é possível que nesse semestre agora já tenha havido uma redução de 25% no consumo da joia chinesa, muito por conta disso. Do consumo chinês, não da joia chinesa. No caso dos Estados Unidos, que era realmente até 5 anos atrás o maior consumidor de joia, hoje ele participa com 3,6% do mercado mundial.
Então, isso são números muito impactantes, gente. São números que a gente não... Se a gente perguntar como é que está o mundo, aquilo que a gente estava falando de manhã, as mudanças são muito fortes. Então, a gente nunca pode imaginar que os Estados Unidos têm 3,6% do mercado mundial. O Brasil, por sua vez, tem 1,6%. Você vê que nós não estamos tão mal. Metade dos Estados Unidos. Isso, então você vê o seguinte, o Brasil tem uma indústria razoável, a indústria está crescendo, o consumo nosso está crescendo. Esse número foi muito, de certa forma, impactado pelo crescimento que nós tivemos o ano passado. Quando nós recebemos essas informações do Goldfield Mineral Service, nós já falamos, está errado. Não é possível, não tem compatibilidade com a realidade. Mas depois começamos a conversar, veio depois agora aqui na Firjan, através da Jorrice de Joyce, e nós estamos trabalhando na redução do IPI, levantamos, né, as informações, e a Receita Federal nos deu esse mesmo número. A arrecadação aumentou 36% no IPI o ano passado. Ou seja, foi outro susto. Então, ficou mais compatível com o crescimento que tinha sido dado. Ou seja, nós realmente precisamos conhecer melhor o que está acontecendo nesse país. Indicadores, às vezes, conflitantes. Então, de qualquer forma, a gente acredita que o setor tenha crescido significativamente e tenha dado uma contribuição muito importante para o número de empregos e para a exportação também. Aqui tem uma balança comercial da cadeia produtiva. O nosso setor, diferentemente da maioria dos setores industriais, dá uma contribuição positiva. Todo final de ano a gente participa aí com um valor razoável. Você vê que o saldo nosso está acima de 2 bilhões de dólares todo ano, 2.300 em 2011, 2.600 em 2012, 2 bilhões e 700 milhões em 2013. Vocês veem que a exportação de joalheria decresceu, a exportação de folhado decresceu, a exportação de bijuteria decresceu, ou seja, os produtos de maior valor agregado têm decrescido. Por outro lado, as importações têm crescido, algumas mais, outras menos. A indústria, inclusive, de joia de ouro e prata tem aumentado. A bijuteria, houve uma redução agora na importação esse ano, e a joia continua mais um pouquinho, um crescimento pequeno. Mas o que é mais dramático, porque quando você vê quais são os problemas da indústria, um dos problemas maiores é a chamada importação ou contrabando de bijuterias, de joias, etc., principalmente de joias. E realmente, ela, nos números oficiais, não impacta muito, mas a gente sabe que tem muita coisa entrando fora da contabilidade oficial, ou por subfaturamento, ou mesmo por puro e simples contrabando. E se vocês verem, a importação de bijuteria foi quase o dobro da de joia, 52 milhões de dólares. E a gente sabe que entra muito mais do que isso, e começamos a estudar isso já há algum tempo. Junto com os parceiros nossos da moda, que a gente tem um sistema Moda Brasil, entra o pessoal de confecção, entra o pessoal de calçado, de componentes, nós fizemos uma análise, e é muito interessante. Nós comparamos, o pessoal da Sintecal, a área de inteligência deles, trabalhou nisso, junto com um grupo também de bijuteria, e nós fizemos, inclusive, uma reunião há pouco sobre isso, e vocês veem aí que são dados bastante interessantes. São dados de comparativo de preços, principais produtos, onde eu vou ter que chegar mais perto, porque senão eu não consigo. Se vocês olharem o Brasil, é a última, o Brasil importou em 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, o preço médio foi 2,87 dólares por quilo de bijuteria, passou para 3,51, 4,14, 4,62 e aumentou para 4,83.
Mas se você olhar outros países, o preço médio dos outros países foi de quanto? Entre 60 e 100. Então, existe uma possibilidade muito grande de ter havido um subfaturamento forte aí. Se você examina no quadro a seguir, da onde está vindo, por exemplo, o Brasil importa da Tailândia, ele importa da China, ele importa de Hong Kong, da Coreia e de outros. Os preços médios, você vê que ele varia muito. Mas da China e Hong Kong e Coreia, o preço é muito baixo. 7, 6, 8 em 2013. A mesma China vende para a França um preço médio em torno de 54 dólares por quilo, contra 7 nosso. A China vende para a Alemanha 58 dólares o quilo contra 7 nosso. Ela vende para o Reino Unido por 37 contra 8 nosso. Ou seja, existe alguma coisa aí que a gente precisa avaliar melhor. Tá certo? Então, isso é para dar uma ideia de que, às vezes, os números não nos permite uma avaliação muito clara do que está ocorrendo, até para que a gente possa agir sobre. Então, esses são só dois quadros que nós trouxemos, isso tem mais de 50 quadros, nós estamos trabalhando com a Receita Federal em cima disso, e acredito que a gente vai ter algum posicionamento melhor. Bom, feita essa introdução, mostrado os números, vindo que nós não estamos tão mal, e eu também costumo dar um exemplo, é de que quando a gente olha um setor, a gente olha uma floresta, comparativamente. Uma floresta, quando você olha de cima, ela certamente está ou prosperando, ou ficando igual, ou reduzindo. Como é que você vê isso? Você vê isso pelo impacto visual. Se você entrar dentro da floresta, você vai ver que tem árvores nascendo, tem árvores crescendo e tem árvores fenecendo, morrendo. Isso faz parte da vida. Então, se você está conversando com algumas empresas que estão passando por dificuldade, ela está morrendo ou está adoecendo, então você tem uma informação. Mas se você não olha como um todo, você não vê as que estão nascendo e você não vê as que estão crescendo. E aí a sua impressão fica com aquela de quem você conversa. E esse é um problema sério, porque às vezes isso distorce a realidade, distorce o seu diagnóstico. Se você não tem um diagnóstico correto, certamente o seu remédio também não vai ser correto. Então, é muito importante que a gente tenha uma noção de tudo. Existe uma indústria nacional, existe importação legal, existe importação ilegal ou informal, e o mercado está crescendo, algumas através, inclusive, da vinda, né, de grandes cadeias internacionais. Hoje nós temos todas as grifes aqui. Você tem cadeias tipo recente. Agora, eu estava lendo uma reportagem da Swarovski, vai abrir mais 40 lojas até o ano que vem. A Pandora, né, já tem 45 lojas em 3 anos. Então, fora Cartier, Tiffany, etc., que vieram para o Brasil. Então, vocês veem que o mercado deve ter alguma atração, porque senão eles não estavam vindo. É óbvio que isso impacta no joalheiro nacional, aquele que tem uma loja, certamente. Mas, se você olhar o mercado como um todo, não é tão problemático, né? É tanto que tem entrantes, que pessoal que acredita, não é isso? Então, agora, como é que nós que estamos aqui, que defendemos certamente o mercado saudável, o mercado que tenha que ter regras estabelecidas, que tenha que ter as condições de competitividade normais entre o estrangeiro, entre o nacional, entre a indústria de ouro, de prata, de folheado, de bijuteria, o seu relacionamento com os canais de distribuição, que também estão mudando muito, etc., o IBGM fica numa posição, de certa forma, bastante delicada, porque precisa ver todos os segmentos da indústria e do comércio e trabalhar junto com as associações de classe dos estados e seus parceiros, né, para que a gente possa buscar soluções. Esse seminário é muito disso, é uma busca de solução, de trazer experiências novas, inclusive internacionais, para que a gente possa ter esse quadro melhor definido. Então, nós pegamos aqui e trouxemos para vocês
as tendências do mercado brasileiro, que são muito parecidas com a tendência do mundo. Algumas coisas são bem específicas nossas, mas a maioria poderia ser colocada como um todo. Então, os canais de distribuição. Hoje em dia, há uma crescente modificação nos canais de distribuição. Muitos, a gente sabe disso, muito do varejo começou a produzir, muito do varejo começou a ter encomendas muito fortes de terceirização. A indústria volta também para o varejo, algumas indústrias foram para o varejo. Você criou oportunidades grandes via internet, via televisão, para outros canais de venda direta. Você tem, no Brasil, até isso não é uma tendência forte, mas no mundo continua sendo uma tendência forte, vendas pela internet. E isso tem mudado um pouco esse relacionamento da indústria, do comércio e eventualmente até dos ateliês de design e tal. Isso tem, de certa forma, estabelecido um novo patamar de relacionamento entre a indústria e o comércio. Joias de prata, que foi com o preço do ouro elevado, ela teve uma forte participação, desde 2 anos para cá, ela vem caindo e continua caindo. A tendência desse ano é continuar caindo um pouco o consumo de joia de prata. Joias de ouro tem um indicativo interessante. High-end, as joias mais caras, continua muito bem, continua vendendo razoavelmente bem. Isso estou falando de uma forma geral, porque esse semestre nosso foi muito diferente, foi muito ruim, inclusive, esse primeiro semestre. Isso era muito verdadeiro até, sei lá, fevereiro, março. Hoje já não é tanto assim. Mas, de qualquer forma, o nível de joias mais populares e as joias mais altas tem crescido razoavelmente. As joias intermediárias é que têm sofrido mais. O importado continua sendo cada vez mais importante. Vocês viram pelos números, né, que as importações oficiais têm crescido, e, além do mais, você sabe que quem vai em feira internacional vê a quantidade de brasileiros comprando lá fora, né? Então, essa tendência é uma tendência cada vez maior. E forte participação dos produtos eletrônicos e lazer na renda do consumidor. Na FENIGE, para quem esteve lá, teve a oportunidade de ouvir o presidente do Conselho Mundial do Luxo, e ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, cada vez mais a briga está em cima de 65% ou 70% dos consumidores são os mesmos. Ou seja, 65% a 70%, eu não me recordo bem, são os mesmos, para artigo de luxo. Então, ele concorre com a joia, ele concorre com o carro, ele concorre com a viagem, ele concorre com o celular de não sei do quê. Então, hoje a briga não é entre joia e joia. Hoje a briga é maior, mais ampla e mais... por quê? Porque você está concorrendo na renda do indivíduo, na opção do indivíduo. Por isso é que a gente tem que encantar mais, a gente tem que contar mais história, para que a coisa tenha mais sentimento na hora da compra. Então, essas tendências aí continuam, né? Você tem a tendência do crescimento da participação de redes de loja. As redes estão cada vez mais fortes, mais estruturadas. Eu citei 2, mas aqui no Rio você tem alguns exemplos importantes, como a Monte Carlo, né, que tem crescido muito, e outras, além das tradicionais. Hoje a Vivara, se eu não me engano, tem mais de 120 lojas no Brasil, e tem uma possibilidade de crescer mais ainda. Então, hoje a maior rede de lojas do Brasil é a Vivara. Então, ela cresceu muito. A Monte Carlo parece que já tem 35, 40, uma coisa dessa, né? 40. Então, você vê que a coisa tem crescido muito, em detrimento, certamente, do varejo individual. Maior participação das marcas internacionais, também isso é dado. Todas as marcas internacionais vieram ou estão em vias de chegar ao Brasil. Preço do ouro. A gente acredita que não, isso nós já tínhamos feito essa previsão anteriormente, a gente acha que não vai mudar, vai ficar em torno de 1.300 até o final do ano, e o dólar também vai ficar entre 2,30 e 2,40, o que, de certa forma, atrapalha um pouco, porque impacta o processo produtivo. Os custos do processo de produção têm sido maiores,
né, do que a variação, né, do dólar. Então, isso, de certa forma, exige do industrial e do próprio varejista uma adaptação, tanto em termos de custo, quanto em termos de um produto mais leve, com maior impacto visual e menos metal ou menos pedra. E, para finalizar, eu diria o seguinte: o que nós precisamos considerar se a gente quer realmente buscar competitividade? Eu fico muito satisfeito aqui porque alguns falaram isso, e o nosso amigo Yamada, inclusive, usou o termo basic. Ele falou: temos que fazer o básico, né? O básico é fundamental. E é justamente a primeira coisa que nós colocamos aqui. Seja qual for a tecnologia, seja qual for a tendência de mercado, seja qual for as modificações dos canais de distribuição, nós temos que fazer o básico. E o que é o básico? O básico é conhecer seu consumidor, é definir os seus produtos de maneira adequada a atender esse consumidor, posicionar o seu produto, né? Ter um canal de distribuição adequado, capacitar pessoas, isso é fundamental. E capacitar não é só dar a ela habilidades, não. É dar a elas o entendimento do todo, é promover atitude positiva. A gente tem conversado muito que hoje, às vezes, mais do que a expertise em si, é a atitude do indivíduo frente ao negócio, frente às pessoas, né? Então, isso é fundamental, que esse treinamento seja um treinamento mais amplo. Você tem a implantação de sistemas e procedimentos. É incrível. Eu vou fazer um meia-culpa, né? O IBGM tem, ao longo desses anos todos, feito alguns eventos, inclusive FENINGE, participado em feiras no exterior, temos feito várias ações que demandariam, por exemplo, uma estruturação de um CRM muito mais robusto do que nós temos. E nós fomos analisar isso, e por que não temos, e como temos, né? E chegamos até muito nessa conclusão do departamentalização, cada um tem o seu, cada um faz o seu, e nós procuramos fazer isso tudo junto agora. E descobrimos que o CRM que a gente tem discutido e desenvolvido serviria muito também para as empresas. E nós fomos fazer uma pesquisa grande junto às empresas. Como que ela usava o CRM, como que estava com os estabelecimentos. É incrível o número que a gente chegou. Muitas delas não sabiam nem o que era CRM, quer dizer, então é um complicador, se você, talvez até nem precisar saber, faz, mas sem saber o nome, mas essa relação com o cliente, a estruturação de um sistema de comunicação, de prioridades, etc., de maneira formal, de maneira estabelecida, muito pouca gente tem. Muito pouca gente tem. E gente boa, gente grande, gente que se relaciona com o mercado. Então, se você não tem um CRM adequado, você não tem mais nada adequado na sua empresa. Porque ele demanda, para ser adequado, uma série de reestruturação de procedimentos, estabelecimento de fatos. Então, nós estamos agora trabalhando, eu estou até vendo a nossa colega ali, que é consultora do projeto que nós estamos desenvolvendo agora com quase 30 empresas, né? Justamente trabalhando todos esses aspectos, e o CRM é um aspecto fundamental para isso. Então, isso serve para qualquer posicionamento. Não importa para onde você vai, você tem que ter o mínimo. Você tem que ter o básico. E o básico, cada vez mais, exige-se mais dele, né? O que a gente espera também? Quer dizer, se o empresário, se a direção, e isso nós estamos também muito penalizados, foi colocado aqui, existe um gap, um espaço muito grande entre a alta direção da empresa, normalmente dos donos, com o chão de baixo, o chão de fábrica. Não existe intermediário para conversar. Não existe gente capaz de tornar factível, operacional, diversas das suas estratégias, das suas políticas industriais e de alcance de mercado. Ou seja, nós precisamos mudar a atitude. Isso é fundamental. E, mais do que nunca, essa atitude de abertura, de flexibilidade, de agilidade, para se adaptar ao novo. E aí tirar proveito das mudanças. Então, se a gente
tiver essa capacidade, essa abertura mental e essa possibilidade de se adaptar, Silveira falou aqui de manhã do projeto de inovação. E ele brincou e falou que, muitas das vezes, tem morte precoce, não infantil, como é que ele falou? Mortalidade infantil dos Sim, tem. Então, a pessoa tem que estar aberta e saber assim, onde eu estou indo, não está indo certo. Eu vou mudar, fechar, porque surgiu uma outra oportunidade melhor, surgiu alguma coisa diferente, e você tem que se adaptar a isso. Então, isso é fundamental nas nossas vidas hoje. Eu acho que não é só para uma empresa, é para nós, como indivíduo, como pessoa, temos que estar sempre abertos a isso. Concorrência globalizada. Isso cada vez mais, né? Nos produtos e na renda. Hoje, se diz muito, todo mundo que estuda o planejamento estratégico das empresas, ou mesmo diferenciação, ele fala o seguinte, você não adianta querer concorrer com o mundo em tudo. Você tem que ver seu nicho, e você tem que ver onde você é bom, e você tem que fazer seu produto diferenciado. Como é que você faz seu produto diferenciado? Com design, com os atributos da brasilidade, usando, evidentemente, matérias-primas que são só do Brasil, que aí você tem já uma diferenciação na própria matéria-prima, não é isso? E você tem que contar uma história. Não adianta a gente querer concorrer em tudo. Hoje, para vocês terem uma ideia, 30% dos relógios e das joias de alto preço de marca são comprados no exterior. Muitas dessas lojas que vieram para o Brasil, você conversando com os diretores, etc., ele fala, não, nós estamos indo para o Brasil porque os brasileiros compram demais a gente no exterior, por problema óbvio também de tributação, então nós queremos estar lá para atender melhor a clientela, e quando ele for para a Europa, Estados Unidos, etc., ele já tem o meio caminho andado, ele chega lá e recebe o produto. Você vê como é que isso é globalização. É mais barato, às vezes, você pegar um avião e ir para Miami e fazer compras lá numa joia de um relógio, porque ele se paga, só a diferença que você fizer. Então, isso é muito perigoso. Isso o governo precisa entender de que nós precisamos reduzir a carga tributária, tornar esses produtos aqui dentro mais competitivos, no sentido de realmente atender a empresa nacional naquilo que é possível. Mas essa globalização ela se dá até no indivíduo, no consumidor, não é só na produção, não. O consumidor está rodando o mundo o tempo todo e ele compra onde ele quiser. Isso tudo leva a quê? Também a um termo muito usado, que foi usado aqui na área de inovação, que é cooperação na cadeia. Você tem que integrar e cooperar. Quem não coopera hoje está morto. Então, o espírito de cooperação, de troca de informação, de busca de excelência, dos melhores casos, etc., isso é fundamental. E isso pode ser, inclusive, estendido. Você pode ter compras conjuntas, você pode estar usando máquinas de conjunto. Né? O próprio lá em São José do Rio Preto, nós estamos aqui com o presidente da Joresp, fazendo um trabalho lindo lá em São José, que é um parque industrial importante. Lá tem já esse espírito. Muitas coisas que vão ser feitas no centro industrial, que vão ter 30, 40 empresas, né? Já tem esse compartilhamento de serviços, de máquina, de equipamento. Então, isso é muito importante, porque isso é que reduz custos, isso dá sinergia, e isso realmente amplia a nossa participação no mercado. Sustentabilidade. É uma palavra que a gente que viaja o mundo ouve o tempo todo, de todo mundo, em todos os seminários. Nós temos que trabalhar a sustentabilidade. E aqui nós colocamos sustentabilidade, normalmente se leva para o lado do ambiente, do meio ambiente. Mas não, sustentabilidade tem o meio ambiente, tem a parte social e tem a parte econômica. Para ter um produto sustentável, ele tem que ser ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. Então, isso é o que a gente tem buscado. O IBGM, inclusive, o mês passado, fez um convênio, participou, ele agora é membro efetivo, do Conselho Responsável da Indústria Joalheira. É o maior conselho do mundo nessa linha, é britânico.
Nós somos a primeira entidade de classe da América Latina a participar desse conselho. No Brasil, infelizmente, só tinha uma empresa. Tem 500 empresas no mundo, no Brasil só tinha uma, e essa empresa é da área de mineração, é a AngloGold, que é uma empresa internacional, AngloGold Ashanti, porque os senhores conhecem. Então, ela é a única empresa brasileira que estava nesse setor. Todas as grandes marcas mundiais estão, todos os grandes produtores de gemas e de metais preciosos, o varejo entrou, os relógios entraram, são mais ou menos 500 a 600 parceiros. Então, essa área é uma área que vai tomar muita atenção, já existe diversas restrições ao comércio internacional, muitas empresas não compram se você não tiver toda a parte de sustentabilidade atendida, então isso é cada vez maior. E, para finalizar, e aí agora eu faço uma homenagem aqui ao Hugo, que é o nosso presidente do Conselho do IBGM, que ele tem batido muito desde que ele assumiu essa função alguns anos atrás, da formalização. E eu ainda peguei aqui uma frase que meu pai falava muito, que não era legalidade, mas é um pouco disso. Fora da legalidade não há salvação. Realmente, esse setor, ele pode ter mais um ano, mais 2, mais 5, mais 10, mas se não legalizar, não há sobrevida. Ponto. Então, nós precisamos cada vez mais nos ater aos aspectos internos à empresa e externos à empresa. A gente sempre bate nos externos à empresa. O governo tem que fazer isso, o governo tem que reduzir a tributação, tem que simplificar, assim não é possível, é verdade. Ele tem que fazer isso tudo. Mas nós temos que fazer a nossa parte também. E pode ficar ciente que, em muitos casos, a ineficiência nossa é muito maior do que os 20% do IPI, ou que agora é 12%, da carga tributária. Então, nós precisamos ter realmente uma produtividade que o agronegócio tem. E o agronegócio está no Brasil. Então, isso é fundamental. Agora, quando ele sai da porteira, ele já tem todos os custos do Brasil. Então, é complicado. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é uma coisa do dia para outra, mas são seminários como esse que nós estamos trabalhando no sentido de estabelecer as condições para que a gente possa ter uma indústria nacional forte, capaz, competitiva. Muito obrigado. Oi, Ecklinton. Obrigada, foi muito bacana. Eu acho que a gente também carece um pouco desses números, né? Que é tão difícil chegar a gente. E quando a gente vê, a gente fala, nossa, nós somos mais do que a gente acha realmente que nós somos, né? Na verdade, não é nenhuma pergunta, é mais colaboração mesmo de ideias. O que eu vejo muito do empresário, principalmente o novo empresário, eles acham que o produto é tudo. Eu tenho uma joia bonita, eu tenho bom design, então eu vou ficar rico com isso, né? As pessoas realmente não pensam muito num plano de negócio. E hoje a gente vive uma era onde a inovação parte do plano de negócio. É claro que temos a tecnologia, mas, como muito bem foi dito aqui, a tecnologia são máquinas. São máquinas que você tem que incorporar dentro do DNA da sua empresa, de uma forma de realmente pensar em novos modelos de plano de negócio. Você bem disse que tem empresas que não sabem o que é CRM, e realmente, né, a gente vê muito isso. Eu vejo pelo pessoal que se forma, inclusive no SENAC, na área de ourivesaria, a gente enxergando um pouco que esse pessoal está indo mais para um lado empreendedor. A gente tenta fazer algumas coisas, uns bate-papos, explicar o que é um benchmark, como é que ele vai se posicionar dentro do mercado, qual é o público-alvo, enfim. Todas essas questões que realmente nós vemos que falta um pouco, né? Talvez seja isso a falta da formalização, né? Eu acho que passa muito por a gente explicar tanto plano de negócio que existe, o design thinking para a gente estar pensando em soluções, né?
É isso, na verdade, não é nenhuma pergunta. E na sustentabilidade, quando você botou os três itens, né, o ecológico, o social e o econômico, agora já tem mais uma perninha, que é o culturalmente reconhecido, que eu acho que para a gente vale muito também. Né? A gente tem que ser economicamente viável, tudo. E o culturalmente é o que você está dizendo. Né? A gente pegar o enfim, como é que a nossa joia é vista lá fora, e a gente tem que pegar isso mesmo, porque é um momento, é uma grande tendência. E agradecer, que foi muito bacana realmente a gente ver tudo isso e ver essa pesquisa que vocês, sabemos todos que vocês fazem muito bem, a gente lidar com esses números, é legal que a gente vê que a gente está aí, né? Nós vamos chegar. Yes, we can. Yeah. Obrigado, Virginia. Mais uma aqui? It's just an observation, actually, Tom, that innovation sometimes creates new business models as well. Yes. And we are also witnessing the creation of some new businesses as a result of innovative technology. So innovation is in people's heads, it's in their companies, and it's in their country. Thank you. I agree with you completely. Ecklinton, eu sei que você é um homem muito bem informado. Queria saber como é que está o e-commerce para joias. Olha, agora você me pôs... o seu preâmbulo foi meio comprometedor. Eu agora tenho que falar alguma coisa inteligente. Olha, eu posso te dizer o seguinte. No Brasil, ele ainda está numa fase de ser muito mais information do que e-commerce. Ou seja, ele é muito mais utilizado na área de informação do que de comércio. Então, todo mundo diz que é muito importante, inclusive quem está estabelecido, de que tenha isso, porque através dele é que a pessoa entra, conversa, depois ele vai na loja para comprar. Isso é verdadeiro. Então, é óbvio que existem alguns casos específicos que estão vendendo razoavelmente, etc., mas nada grandioso. Onde foi grandioso? No Japão. Isso aí o Mishinta pode até me corrigir se eu estiver errado. O que aconteceu no Japão? O Japão já tem uns 2 anos onde a venda online é maior do que a venda física. Então isso é muito sério. Nos Estados Unidos cresce muito. O nosso amigo que eu citei aqui, o presidente do Conselho do Luxo, ele estava, tomamos um café junto, ele estava falando o seguinte, que há 10 anos atrás era simplesmente impossível imaginar que alguém comprasse joias de $60 mil na internet. E tem várias lojas nos Estados Unidos vendendo joias de 60 mil, até $60 mil, 20, 40, 30, 50, na internet. Então você vê que eles perderam até o medo de comprar coisa cara. Isso é uma questão de hábito. Então eu acredito que as vendas na internet vão ser realmente, no nosso segmento, muito grandes. Eu li essa semana que pela primeira vez no Brasil, os artigos que eles chamam de moda, então possivelmente deve ter joalheria e folheado junto, ultrapassaram as vendas dos produtos culturais, que sempre foram, se você tirar a parte de transporte aéreo, que é realmente a maior operação do e-commerce, compra de passagem, se você tirar isso, você tinha a linha branca, né? Também vende, mas você vendia muito, era o quê? Livro, CD, música, etc. Não é isso? Então, a parte cultural sempre foi muito forte. Pela primeira vez, a parte de bens de consumo de moda passou, no Brasil, por vendas na internet. Então, você vê que é uma tendência forte. É uma tendência forte. E que eu acho que, menos dia, mais dia, nós vamos ter nessa área uma área importante como canal de distribuição. Mas hoje ela é muito importante como informação. Deixa ela falar.
É uma perguntinha simples, porque a minha visão é muito pequena da área. Primeiro, eu já achei interessante saber que há uma tendência do consumo de joia de prata dar uma caidinha, porque é a minha praia, então eu já vou ficar pensando em fazer folheado. Né? E a outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: eu vi numa loja, a experiência de uma loja, ali no Rio Sul, na Monte Carlo, uma vitrine que nunca tinha, geralmente eles vendiam ouro. Tem uma vitrine com joias de prata e banho de ródio, e as pedras são brasileiras e as gemas as pérolas são cultivadas, não tem nada de imitação. E agora eles fizeram uma ilha com joias de ouro, de quilatagem menor, ouro 10. Entendeu? Então, eu te pergunto, você acha que esse ouro 10 vai emplacar no Brasil ou fora do Brasil? Que experiência que vocês têm disso? Olha, ou essa prata com banho de ródio e pedra natural? Isso é uma coisa que vai emplacar? Vai. Eu acho que tudo vai emplacar. Se eu te falar, você cada vez mais. Só tem o Fluminense aqui que parece que não emplacou o Palmeiras e tal, mas o resto emplaca. O que eu posso te dizer é o seguinte: não se assuste quando a gente fala assim, joia de prata diminui, porque a nossa participação é muito pequenininha, às vezes seu nicho de mercado está muito bem, obrigado, não deixa de fabricar por conta disso. Examina se o seu nicho está de acordo, se você está atendendo, se a turma está satisfeita, porque quando a gente fala reduz, sai de 80 toneladas para 70. Você não faz grandes toneladas, então você não está preocupado com isso. Isso é um ponto, quer dizer, a gente não pode. A gente tem sempre que sinalizar para onde está indo o mercado, mas você tem que estar sinalizando como você está se interagindo. Segundo ponto, que você colocou bem, é o ouro 10. Esse ouro 10, nós já discutimos isso no âmbito do IBGM, das associações de classe, inclusive há uns 2 anos, né? Acho que nós fizemos aquela reunião lá, uns 2 anos nós fizemos uma reunião com os industriais, né? 2 anos, né? Na FENEJA, nós juntamos os industriais com os varejos, para tentar ver qual é a dificuldade que tinha em absorver ouro 10. Você sabe que o ouro 10 no Brasil se usa muito pouco. No Sul usam ainda um pouquinho, tal, mas quase nada. O Brasil tem o hábito de usar o ouro 18. Outros países do mundo não. Outros países, a Inglaterra é 9. Você vê que não é nem 10, é 9. Os Estados Unidos é 14, né? Você tem variáveis bastante grandes. E a gente tinha acompanhado essas mudanças na medida que você começou a incorporar na joia o conceito do high-low. Né? Você tem coisas... Na moda você usa muito isso, mas também na joia. Então, as grandes grifes lançaram plástico com diamante, ouro com prata, sintético com ouro. Então, virou realmente uma coisa assim, mais tranquila. A gente vai nas joalherias do mundo, você via ouro 10, 14, 18, na mesma coisa. Então, aquele medo que o brasileiro tem, de expor, vai misturar. No mundo não tem isso. O Japão deu um exemplo bom nisso. O Japão era o maior consumidor da joia top, que era a joia de platina. Né? Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, o Japão consumiu 80% da joia de platina do mundo. Hoje consome 20, 30, porque a China tomou conta, né? Mas lá eles não gostavam nem de ouro 18, eles gostavam de platina. Eles introduziram o ouro 10 lá e deu certo. Então, por quê? A indústria falava, não, isso não vai funcionar nunca. Aí fala, se funcionar, se a gente fabricar, não vai vender no mercado. O varejo... Então, no Brasil, o que nós sentimos não foi a resistência do consumidor, foi a resistência do varejista. Então, eu acho que, de certa forma, se isso quebrar, você vai ter. O que a gente tem notado, que a partir desses 2 anos, algumas empresas fizeram, a Monte Carlo foi uma que investiu nisso, mas que há vamos dizer, uma utilização muito grande disso na aliança. A aliança absorveu bem isso. Então, há muita hoje aliança de 10. Mas é uma tendência de uso diferenciado. Obrigada. Nada. Ô, Eklton,
o mercado joalheiro, a indústria brasileira está na iminência de uma mudança importante na legislação com o advento aí, a implantação do carnê ATA. E eu tenho conversado com empresários, por incrível que pareça, pouca gente sabe o que é esse instrumento de promoção comercial, né? E muito menos o impacto que isso certamente vai ter no mercado, na concorrência para com a indústria joalheira brasileira, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o carnê ATA e comentasse, do teu ponto de vista, o impacto que isso vai ter no mercado. Bem, Oécio, o carnê ATA é um instrumento de facilitação do comércio internacional. Ele foi criado há mais de 100 anos atrás, na França, pela Câmara de Comércio da França, de Paris, que, inclusive, até hoje faz a regulamentação do carnê ATA. Hoje, eu não sei quantos países existem assinados, mas mais de 80, eu acredito, no mundo inteiro, que permite que quem for aderente a este sistema de facilitação, é um acordo internacional, os países têm que aprovar lei específica para isso. O Brasil já aprovou essa lei há mais de 2 anos atrás, está na regulamentação, e agora estamos no processo final de aprovação na França. Inclusive, a Receita Federal, eu estou até procurando a Clarice ali, não sei onde é que ela está. Ela aqui. A Clarice, eu brinco com ela, toda semana ela tem que ligar para a Receita para saber como é que está lá o negócio. E a última novidade é que eles já começaram, inclusive, a treinar o pessoal no processo de implantação do carnê ATA, porque tão logo a França aprove, e agora você sabe que eles estão em férias coletivas, né? Na Europa em agosto ninguém trabalha, em setembro possivelmente isso vai estar aprovado. A ideia da Receita é já implantar isso até outubro, novembro. Com isso, nós vamos ter facilidades para exportar e para importar. Porque é um acordo de 2 vias, né? Então, o que é isso? Se você... Isso, o nosso setor tem muito isso, porque ele necessita entrar, principalmente pessoal de pedra, né, que usa muito viajar carregando a mercadoria para mostrar as pedras, não só nas feiras, mas nos eventos e na negociação que ele faz nos diversos países. Ele pode entrar com facilidade e com suspensão de impostos. Se ele vender, ele paga. Se ele não vender, ele volta com a mercadoria e vai para outro país que entra de mercadoria. A China hoje. Temos um problema seríssimo de entrada na China. A China é complicadíssimo de entrar. As tributações na China são piores do que os nossos. As exigências são piores que as nossas. Mas a China tem carnê ATA. Então, se a gente tivesse carnê ATA, a gente entraria com facilidade. Hoje você tem que ir via Hong Kong, faz uma confusão danada, porque Hong Kong é uma área livre, mas você faz isso. Quando você vai em feiras no exterior, eles têm, normalmente a feira cria uma facilidade, você entra e depois volta. Com carnê ATA, você não precisa ter uma feira. Você pode entrar a hora que você quiser, sair a hora que você quiser, com facilidade. A mesma coisa vai acontecer no Brasil. Então, isso vai facilitar, talvez, até a importação legal dessas mercadorias que hoje estão entrando de forma ilegal. Por quê? Porque o indivíduo pode vir para cá, traz a mercadoria, tanto pedra, quanto joia, quanto folha, mostra para quem quiser comprar. Se o sujeito quiser comprar, compra e traz de volta. Então, isso pode trazer um impacto forte na indústria. Eu acredito que o impacto maior vai ser nessa informalidade que hoje está, vamos dizer, transacionando de forma irregular. Agora, que abre uma possibilidade grande de entrar mais mercadoria internacional no Brasil, não tenho dúvida. E sei das suas preocupações com isso. Mais alguma pergunta? Não? Senhor Ecklinton, então, por favor, é com o senhor agora. Eu gostaria de convidar o Dirk para fazer uma apresentação. Ele entrou no final da nossa... a gente já tinha finalizado um pouco a programação, mas nós achamos muito conveniente que ele viesse aqui, 15 minutos. Ele
trabalha com diamantes há muitos anos, ele é de Antuérpia, já participou, inclusive, da nossa feira, na FENIS, trouxe, né, importadores e exportadores, aliás, e é um parceiro de longa data, e hoje ele é diretor de desenvolvimento da Bolsa de Diamantes e Joalheria do Panamá. É um empreendimento muito interessante, é um empreendimento bastante ambicioso, é um empreendimento que já conta com uma legislação específica de zona franca no Panamá. Então, tudo é um carneata muito mais facilitado, tudo que manda para lá, o que sai de lá, você tem total isenção de tudo, mais isenção de imposto. Você não paga nem imposto de renda nas transações que você fizer só de ida e vinda. Então, é uma facilitação enorme. O Panamá, como a maioria sabe, é um hub importante na América. Ele tem uma possibilidade de ser realmente um ponto de referência importante para as exportações brasileiras e para a compra também de produtos brasileiros no Panamá. Por isso é que nós convidamos o Dirk para apresentar para vocês rapidamente o que é o empreendimento, como se pode se beneficiar desse empreendimento e acredito que realmente possa ser um instrumento muito valioso para muitos de vocês. Dirk, please.